Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Mente Aberta Audiobooks. Na nossa leitura inclusiva de hoje, leremos o capítulo 6 da parte 3 do livro Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, do Gustavo Cerbasi. Mas antes de começarmos, peço que se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber nossas notificações. Vamos a isso! Parte 3: Um futuro a dois mais rico. Capítulo 6: Cuidando dos imprevistos. O planejamento visa um futuro mais tranquilo, mas certamente alguns leitores se perguntarão: como pensar no futuro se no presente estamos com as contas no vermelho? Não quero criar a ilusão de que um bom planejamento financeiro eliminará os problemas de sua vida. Imprevistos ocorrem. Pode surgir alguma doença grave na família, um acidente que invalide alguém para o trabalho ou a quebra de contratos do governo em relação à aposentadoria, entre outras coisas. Fiquem à vontade para interromper a leitura e bater na madeira 3 vezes. Independentemente do tipo de imprevisto que surgir, estará melhor a família que tiver reservas financeiras. O problema pode exigir a utilização dessas reservas. Em alguns casos, isso fará com que o sonho da independência financeira seja adiado por muitos anos, mas será uma tranquilidade em meio à tempestade, pois a preocupação da família se centrará no problema e não na falta de dinheiro para custeá-lo. Cuidado com suas escolhas quando houver necessidade de usar os fundos de reserva. Jamais entrem em dívidas se tiverem recursos poupados. Os juros das dívidas, com certeza, serão maiores que os juros que vocês deixarão de ganhar ao sacar os investimentos. O mais sensato é usar a poupança e já pensar na maneira de recompô-la nos meses seguintes. Melhor, façam um empréstimo a si mesmos. Vejam como funciona. Digamos que vocês precisem urgentemente de recursos no valor de R$ 10.000 e que esses recursos estejam aplicados em um fundo de investimentos que renda, após descontar o IR, 1% ao mês. Se vocês tomassem esse dinheiro emprestado do banco, empréstimo pessoal, por 2 anos, a juros de 3% ao mês, pagariam 24 parcelas de R$ 590,50, totalizando R$ 14.172. Se deixassem os R$ 10.000 aplicados, ganhariam no período R$ 2.697, totalizando R$ 12.697. O melhor a fazer então é sacar os R$ 10.000 da aplicação e pagar para vocês mesmos o valor das prestações que pagariam ao banco. O resultado será fantástico. O problema ocorre quando não há reservas ou quando as reservas acabam. Nesse caso, não há remédio. É hora de recorrer aos financiamentos para evitar soluções dramáticas, como tirar um filho da escola particular, abandonar os estudos ou grandes projetos de vida. Alternativas de financiamento. Na hora de pedir dinheiro emprestado, há certa hierarquia nas taxas de juros a que vocês precisam atentar. Muitas das alternativas disponíveis devem ser completamente descartadas, pois existem outras melhores. Vejam a escala de possíveis formas de financiamento para pessoas físicas, das mais caras às mais baratas do mercado. Agiotas. Nunca recorram a agiotas para saldar outras dívidas, pois além de pagar os juros mais altos do mercado, há o risco de, numa eventual dificuldade de pagamento do empréstimo, submeter-se a práticas criminosas de cobrança, como ameaças e tomada aleatória de bens. Em geral, as pessoas recorrem a agiotas em duas situações: quando não há alternativas e quando se sentem envergonhadas de negociar seriamente com seu banco. A primeira hipótese só pode ser evitada com planejamento e negociações
antes de a bomba estourar. A segunda situação requer a atitude de dar maior valor ao próprio dinheiro e enfrentar os problemas. Financeiras são as vilãs legais do mercado financeiro. As taxas praticadas são as mais altas dentre as alternativas de empréstimo, superando as dos cartões de crédito e do cheque especial da maioria das instituições. Não há má-fé nesse nível de taxa de juros, pois as financeiras servem para socorrer pessoas que não têm crédito ou já esgotaram seus limites de crédito. Como esse tipo de público oferece maior risco de inadimplência, as taxas cobradas devem ser maiores para cobrir tal risco. O lado ruim desse segmento é a agressividade comercial, que explora a ingenuidade e a falta de informação de seus clientes. Os empréstimos são vendidos como dinheiro fácil, sem a apresentação clara dos juros cobrados. Num país como o Brasil, cujo nível de instrução médio é muito baixo, trata-se de verdadeira exploração da ignorância. Muitas das pessoas que hoje utilizam os serviços das financeiras poderiam obter empréstimos a juros mais baixos em seu banco, mas desconhecem esse fato. Sucumbem aos apelos de marketing das financeiras porque são literalmente fisgadas nas calçadas ou na porta de seu local de trabalho. Fujam delas! Cartões de crédito. A regra número 1 do uso de cartões de crédito é jamais pagar o valor parcial da fatura. Os elevados juros tornam proibitivo seu uso como forma de financiamento. Cartões de crédito são instrumentos de organização financeira e a grande vantagem de seu uso está na concentração do pagamento das contas logo após o dia do recebimento do salário. Se vocês não têm dinheiro para pagar a fatura do cartão, na pior das hipóteses, liguem para o gerente do banco solicitando um empréstimo pessoal. Custará muito menos. Cheque especial. Cuidado com a tentação que seu banco lhe oferece com esse produto. Somos bajulados com cartinhas assinadas pelo diretor do banco, que nos saúda como clientes especiais e assim por diante. Por se tratar de um crédito oferecido a clientes displicentes que não cuidam bem de seu dinheiro, os juros embutidos são elevados. É um tipo de recurso que não traz ganhos ao banco enquanto não for usado. Quando o usamos, acabamos pagando pelo tempo durante o qual outros clientes deixaram de usá-lo. Todo cliente que tem acesso ao cheque especial é, de certa forma, também especial, pois mantém bom relacionamento com o banco, o que justifica esse crédito. Pela mesma razão, não haverá problemas em obter um empréstimo pessoal, que sempre custará bem menos que o cheque especial. Crédito direto ao consumidor. O CDC é o tipo de financiamento praticado pelas instituições financeiras através de grandes redes varejistas, como lojas de utilidades e de eletrodomésticos. Vocês já devem estar conscientes de que sou radicalmente contra a compra à prestação, pois os financiamentos só empobrecem as famílias. Quando a compra de um eletrodoméstico, porém, for necessária, a geladeira enguiçou e as alternativas de crédito mais baratas estiverem esgotadas, será melhor negócio entrar em um financiamento do que pagar com cartão de crédito e depois ter de rolar a dívida com juros bem maiores. Empréstimo pessoal. Disponível a todos aqueles que têm conta corrente em banco, normalmente é necessário preencher uma ficha de avaliação para verificar a linha de crédito, que é o limite de recursos que o correntista pode tomar emprestado. Os juros praticados não são baixos, mas são bem menores que os do cheque especial. É uma grande ingenuidade utilizar a linha de crédito do cheque especial quando se pode ter acesso a um empréstimo pessoal pagando cerca da metade dos juros. As pessoas seguem esse caminho incoerente por duas razões.
É preciso pegar o telefone para fazer um empréstimo pessoal. Com cheque especial, não é preciso fazer nada. E a certa sensação de intimidação ao ligar para o gerente e dizer que faltará dinheiro na conta. Que vergonha confessar ao meu gerente que não soube cuidar do meu dinheiro. Essa é uma grande bobagem, pois a primeira coisa que o gerente do banco vê em seu computador pela manhã é a lista de clientes que começam o dia no vermelho. Empréstimo cooperativo. Certos segmentos profissionais e trabalhadores de algumas empresas reúnem-se em cooperativas de crédito ou bancos cooperativos para obter melhores condições de juros. A grande vantagem de se vincular a uma instituição desse tipo é que o perfil de seus correntistas é mais homogêneo, assim como os hábitos de investimento e captação de recursos. Por isso, há menor risco e os spreads praticados são menores. Quem investe em fundos cooperativos não obtém boa rentabilidade, mas na hora de pedir empréstimo, os juros são menores que os praticados nos empréstimos pessoais, pois o objetivo dessas instituições é garantir crédito a preço mais baixo para seus cooperados. Se sua categoria profissional conta com alguma cooperativa de crédito, analise as vantagens das aplicações oferecidas. Empréstimo trabalhador, vinculado à folha de pagamento. Uma forma interessante, ou seja, menos cara de crédito, é o empréstimo vinculado à folha de pagamento, acertado entre bancos e empresas para favorecer os empregados. Os juros praticados dependem muito do porte e do relacionamento bancário da empresa, mas são sempre bastante inferiores aos juros do empréstimo pessoal. O que viabiliza esses juros vantajosos é a garantia que a empresa oferece com o pagamento do salário do funcionário. Quando ele toma emprestado, o banco é autorizado pela empresa a descontar as prestações da dívida diretamente do pagamento mensal do funcionário, não havendo risco de inadimplência. Se o funcionário for demitido, a empresa arcará com a dívida. Como o trabalho de análise do crédito não precisa ser feito, a empresa é que o faz, e como a garantia de recebimento é bem maior, o banco cobra juros bem menores para tais operações. Antecipação de crédito. A cada ano, existem duas oportunidades de pagar menos juros por dívidas acumuladas: a antecipação da restituição do imposto de renda e a antecipação do 13º salário. Os bancos oferecem aos trabalhadores a oportunidade de receber esses recursos com 1 ou 2 meses de antecedência e cobram juros por essa antecipação. Como no desconto em folha, os juros são reduzidos, pois há poucas chances de o trabalhador deixar de receber os recursos. Não deixam de ser empréstimos como quaisquer outros e devem ser evitados por aqueles que mantêm as contas em ordem. Mas, para quem está com dívidas mais caras, essa é uma boa chance de pagar parte da outra dívida e assumir um empréstimo mais barato. Financiamento de automóveis. Quitar uma dívida ou pagar a última prestação de um grande financiamento, como o de um automóvel, traz uma sensação deliciosa, um grande alívio. Esse alívio, porém, pode esconder grandes armadilhas. Se para quitar o automóvel, a família cometeu pequenos deslizes que deram início à perigosa bola de neve de uma dívida do cheque especial. Ela pode começar com um valor pequeno e tornar-se uma fortuna em poucos meses. A sugestão que dou a muitas famílias endividadas que têm um automóvel já pago é que o vendam para pagar a dívida imediatamente. E, se o carro for mesmo imprescindível no dia a dia, que comprem outro, talvez de menor valor, financiado. A estratégia dessa recomendação é pagar juros bem mais baixos, pois o financiamento de automóveis apresenta uma das menores taxas de juros do mercado. Por quê? Simples, o automóvel pertence à financiadora
enquanto o cliente não quita as prestações. Não há risco de perder o valor financiado. Após um mês de férias muito especiais e sem nenhuma preocupação na cabeça, Mônica e Cláudio espantaram-se com a conta do cartão de crédito. Totalizava cerca de R$ 3.000, praticamente o mesmo valor que tinham em um fundo de reserva. Ufa! Sentiram-se aliviados em retomar o ritmo de trabalho sem dívidas. Mas surgiram imprevistos. Fragilizado pela alimentação diferente nas férias, Cláudio caiu de cama por alguns dias. Ele tinha plano de saúde, mas alguns exames e medicamentos não estavam cobertos. Para piorar, dias depois, o casal recebeu pelo correio 4 multas por excesso de velocidade, infração cometida no período de férias. O tamanho do rombo com os dois imprevistos, R$ 4.000. O casal possuía bom crédito, o que garantia um empréstimo pessoal a juros de 4% ao mês. O gerente do banco apresentou a proposta de empréstimo, sugerindo pagar os 4.000 em 20 parcelas de R$ 294,33. Não parecia muito, mas Mônica sugeria um caminho melhor: vender seu automóvel, um sedã, com 3 anos de uso que valia R$ 20.000, e comprar outro de preço um pouco inferior, R$ 19.000. Foi o que fizeram. Usaram o dinheiro recebido da venda da seguinte forma: pagamento das contas imprevistas, R$ 4.000. Entrada do novo automóvel, R$ 15.000. Documentos e licenças, R$ 1.000. Total, R$ 20.000. Os outros R$ 4.000 do preço do automóvel foram financiados em 20 meses, a juros de 1,12% ao mês, resultando em 20 parcelas de R$ 224,34. Comparem com o valor das parcelas do empréstimo oferecido pelo banco e percebam a grande sacada. Além de economizar R$ 70 por mês em juros, Cláudio e Mônica saíram de carro novo. Financiamento imobiliário. Cada vírgula do que afirmo com relação aos financiamentos de automóvel vale para a casa própria. Estão com dívidas até a tampa e o valor do carro não paga nem a metade dessas dívidas? Que tal vender a casa? Esta última pergunta pode parecer um sacrilégio em nossa cultura, na qual o sonho da classe média é justamente a casa própria. Mas leiam a história a seguir e tirem suas conclusões. Paulo e Érica começaram a vida a dois como muitos casais sonham: uma bela festa de casamento, apartamento mobiliado e quitado com a ajuda de pais e padrinhos, lua de mel em uma paradisíaca praia do Nordeste e nenhuma dívida significativa. Mas o destino pregou uma peça nos dois. Após 6 anos prestando serviços para uma empresa que lhe proporcionara boa renda, boas bonificações e crescimento na carreira, a organização fechou as portas e Paulo ficou sem emprego. Não parecia um grande drama, afinal, ele mostrara competência em sua função. Por ser prestador de serviços, não tinha indenização a receber, mas como guardavam dinheiro todo mês, tinham poupança suficiente para manter o lar durante pelo menos 6 meses. Mas o tempo passou e as oportunidades não apareceram. As contas não eram altas, mas consumiam rapidamente a poupança. A renda de Érica não ajudava muito, pois ainda estava na faculdade e recebia uma bolsa estágio que mal cobria os gastos com os livros do curso. 8 meses depois, nada de emprego para Paulo. Não havia mais poupança e as dívidas do cheque especial já somavam R$ 5.000, crescendo a juros de 8% ao mês. Foi preciso tomar uma decisão rápida. Ou Érica trancava a matrícula, ou eles teriam de se desfazer de algo de valor.
A decisão foi sensata: vender o apartamento. A tão sonhada casa própria estava por escapar entre seus dedos. Dos R$ 120.000 que receberam, usaram R$ 10.000 para quitar imediatamente as dívidas e pagar a mudança para um apartamento menor, alugado por R$ 600 mensais. Os 110.000 restantes foram aplicados em um fundo de renda fixa que rendia, sem descontar a inflação, cerca de 1% ao mês, R$ 1.100. Quando Paulo finalmente conseguiu seu emprego, 11 meses após a saída da empresa anterior, a poupança estava reduzida a cerca de R$ 100.000. Um ano depois, as contas estavam em dia. O plano de guardar dinheiro mensalmente foi retomado e a poupança acumulada somava R$ 128.000. Se não vendessem o apartamento, provavelmente teriam recorrido a financeiras, cartões de crédito ou até mesmo a empréstimos pessoais, mas encontrariam dificuldades para pagar essas dívidas por muitos meses, talvez anos. Mesmo com recursos suficientes para comprar um imóvel novo, resolveram continuar no apartamento alugado. Afinal, se o dinheiro do fundo de renda fixa rendia mais de R$ 1.000 por mês, por que abrir mão disso em troca de um aluguel de R$ 600? Empréstimo familiar é o nome técnico dos famosos empréstimos de pai para filho, que nem sempre ocorrem entre pais e filhos. Podem ser feitos entre amigos ou parentes. Uma alternativa, talvez bem mais econômica, quando o dinheiro falta, é recorrer a alguma pessoa próxima com quem se tenha um relacionamento de confiança mútua. Os ditos populares recomendam distância entre família e negócios. Assim, essa é uma alternativa disponível a poucos. Quando mal discutido, o empréstimo familiar pode tornar-se uma bomba relógio prestes a detonar conflitos entre o casal e seus parentes. Mas, quando bem negociado e principalmente bem documentado, o empréstimo familiar é um excelente negócio para as partes envolvidas. Um parente ou amigo próximo pode criar vantagem tanto para si próprio quanto para aquele que precisa de dinheiro, se tiver alguma poupança disponível para emprestar. Se forem praticados juros de mercado, isto é, se a taxa negociada para o empréstimo for a mesma do CDI, se criará uma situação em que os juros pagos serão mais baixos que a maioria das alternativas de mercado, ao mesmo tempo que, para quem recebe, esses juros serão superiores à maioria das alternativas de investimento disponíveis. Lembre-se de que, se receberem o empréstimo, deve partir de vocês a proposta de documentar a operação com um contrato, mesmo que bem simples. Essa atitude será tão gentil quanto a oferta do dinheiro feita por seu conhecido. Outra atitude que ajudará a preservar a qualidade do relacionamento é manter contato frequente, lembrando que vocês estão tomando os devidos cuidados para pagar o empréstimo conforme prometeram. Agora, vejam quanto vocês estariam devendo após 12 meses em cada alternativa escolhida se pedissem um empréstimo ou entrassem em um financiamento de R$ 1.000. Tipo de crédito: financeiras. Juros médios mensais praticados: 12,99%. Valor da dívida após 12 meses: R$ 4.329,92. Tipo de crédito: cartões de crédito. Juros médios mensais praticados: 10,72%. Valor da dívida após 12 meses: R$ 3.394,01. Tipo de crédito: cheque especial. Juros médios mensais praticados: 7,95%. Valor da dívida após 12 meses: R$ 2.504,22.
Tipo de crédito: CDC. Juros médios mensais praticados: 4,83%. Valor da dívida após 12 meses: R$ 1.761,27. Tipo de crédito: empréstimo pessoal. Juros médios mensais praticados: 4,50%. Valor da dívida após 12 meses: R$ 1.695,88. Tipos de crédito: empréstimo cooperativo. Juros médios mensais praticados: 2,91%. Valor da dívida após 12 meses: R$ 1.410,88. Tipo de crédito: empréstimo trabalhador. Juros médios mensais praticados: 3,15%. Valor da dívida após 12 meses: R$ 1.450,88. Tipo de crédito: antecipação de créditos. Juros médios mensais praticados: 2,64%. Valor da dívida após 12 meses: R$ 1.367,10. Tipo de crédito: financiamento de autos. Juros médios mensais praticados: 2,16%. Valor da dívida após 12 meses: R$ 1.292,32. Tipo de crédito: financiamento imobiliário. Juros médios mensais praticados: 1,62%. Valor da dívida após 12 meses: R$ 1.212,69. Tipo de crédito: empréstimo familiar, CDI. Juros médios mensais praticados: 1,24%. Valor da dívida após 12 meses: R$ 1.159,38. Em outubro de 2004. Fonte: IPEAD UFMG, na internet, em http://www.ipead.face.ufmg.br/juros/. Deixo bem claro que, apesar das diversas alternativas de dinheiro na mão, não estou afirmando que os financiamentos são bons negócios. Ao comprar um carro financiado, Cláudio e Mônica se deram bem porque deixaram de gastar R$ 70 por mês em juros, economia de R$ 1.400 em 20 meses. Mas as prestações de R$ 224,34 somam R$ 4.486,80, um gasto total de R$ 486,80 somente em juros. O ideal é fugir dos financiamentos, que só empobrecem as famílias. Quando não houver alternativa, deve-se optar pelo mais barato, sempre. Uma das estratégias fundamentais de redução do pagamento de juros é a substituição de dívidas. Sempre que puderem, peçam dinheiro emprestado a juros mais baixos para quitar, total ou parcialmente, dívidas mais caras. Muita gente faz exatamente o contrário. Recorre a agiotas e a financeiras mais caros para limpar a ficha no banco, mais barato. Esse é um erro grave. O receio de assumir mais uma dívida é bobagem, pois 2 dívidas de 10 são a mesma coisa que uma dívida de 20. Se vocês puderem pagar menos juros em parte de suas dívidas, mãos à obra. Recorrendo a fiadores. Um costume que geralmente traz muitos problemas de relacionamento entre o casal e seus familiares é recorrer a fiadores para garantir operações de empréstimo ou financiamento. Essa situação, além de desagradável para quem é convidado, traz embutido um risco significativo. Quando o banco
ou a financeira nos solicitam um fiador, isso significa que não temos recursos nem posses suficientes para garantir o pagamento da dívida. A instituição financeira, portanto, identificou o risco de inadimplência. O fiador é a pessoa que irá neutralizar esse risco oferecendo, mesmo sem saber, seus bens como garantia da operação. Uma vez que a operação entre o banco e o devedor é de crédito, o termo vem do latim de confiança. O banco está impedido por lei de obrigar o devedor a pagar. Ele pagará se tiver condições, e o banco não poderá tirá-lo da casa própria para quitar a dívida. Se o cliente não pagar, a culpa será do banco, que não soube avaliar o risco de crédito da operação. Já no caso do fiador, não há operação de crédito, e sim um compromisso de pagamento. Se o fiador não tiver recursos para pagar a dívida de seu amigo da onça, poderá ser até mesmo compelido a entregar ao banco sua casa para quitar o compromisso assumido e não cumprido pelo outro. Não há propriamente equilíbrio de condições. Como geralmente se recorre a pessoas muito próximas, pais e sogros ou irmãos e cunhados, para esse tipo de favor, quando a bomba estoura, o efeito ocorre dentro do próprio lar. Problemas financeiros do casal acabam afetando até com maior gravidade o restante da família. Por isso, o uso de fiadores deve ser evitado. Existem seguros fiança oferecidos geralmente pela própria instituição de crédito que se prestam ao mesmo papel do fiador. Pagam-se juros um pouco mais elevados para que o risco de inadimplência seja coberto por uma receita extra da operação. Esse é o custo da falta de crédito, da falta de planejamento. Por que comprar sem ter recursos? Da garantia do bem-estar familiar.